Olá, pessoal. Estamos para mais uma mesa redonda com o nosso querido Josiane Thô, nosso filósofo. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho de transição planetária, esse tema tão polêmico. E o Josiane vai ter voz aqui. Vamos voltar um pouquinho para estar falando os tipos de planeta que existem e como que é essa conformação, né, dos mundos que a gente está e para onde a gente está indo. Então, Josiane, fala um pouquinho para a gente. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez o convite do nosso irmão e amigo Marcelo, o seu convite, a presença aqui também da Dani, a Dulce, que eu andei conversando essa semana também, gente simpaticíssima, né? Então, eu me sinto profundamente honrado, satisfeito e feliz por mais uma vez esse bate-papo que enriquece a alma da gente. Contatos e conversas e discussões em torno de assuntos profundos elevam o nível de consciência da gente e ajudam na psicosfera do planeta. A questão dos planetas conscientes e planetas trevosos, a questão básica da transição planetária básica é ótima, né? A questão complexa da transição planetária é mais básica no sentido de que é um tema já recorrente, né? Isso aqui, essa temática, ela deveria sempre ser, de fato, melhor compreendida e não apenas fixada em assuntos que já foram tocados séculos atrás, notadamente a partir do século XIX, com as duas grandes ramificações de revelação espiritual que o mundo teve naquele período, que foi justamente o espiritismo de Kardec, a filosofia kardeciana, né, o kardecismo, e a revelação de Blavatsky, através da doutrina secreta, quando ela funda a Sociedade Teosófica. Ali a espiritualidade plantou na Terra, aqui no Ocidente, os dois focos de iluminação de temas que já eram tratados há milênios no Oriente. O que tanto a Sociedade Teosófica fez quanto o Espiritismo foi adaptar aquelas linhas temáticas para os povos ocidentais, para a nossa mente analítica, que é muito lógica, muito linear, e aí houve essa necessidade da espiritualidade. Outros processos estavam engatilhados para acontecer, infelizmente. Algumas pessoas não assumiram a missão que deveriam, ou distorceram o conhecimento, mas isso infelizmente, é um capítulo à parte que somente o futuro vai poder responder a isso. Mas no que se fez em relação tanto à doutrina quanto à revelação de Blavatsky, o tema da transição planetária estava presente e está presente nas duas filosofias, nos dois apontamentos filosóficos, só que de maneira codificada e talvez de maneira diferente, e que a gente vai tentar trazer novas informações hoje, porque aquela temática não é a temática, digamos assim, não é que seja a temática própria da transição planetária, mas ela é a ponta do iceberg de um processo que a gente deveria estar desenvolvendo outros temas, e o século XX não deu conta. Primeiro tivemos duas guerras mundiais, tivemos processos de Guerra Fria, e nós hoje ainda estamos na Guerra Fria, apesar de alguns não admitirem. Nós temos processos geopolíticos, processos climáticos, processos isso e daquilo que empurraram a transição planetária ou retardaram o nível de informação, né? Dito isso, o que é transição planetária, para que alguns, pelo menos didaticamente, possam saber? Vou falar muito sucintamente, porque, logicamente, que alguns já sabem o que significa, mas o processo de transição planetária tem a ver com a mudança de paradigma e do tônus vibratório de um conjunto de seres que vivem em um dado momento da história evolutiva do planeta. Isso aqui é transição planetária. Quebra de paradigma, mudança de valores, mudança de atitude mental, percepção de novas formas de vida, percepção de uma nova linha de consciência, ou linhas de consciência, ou ondas de consciência que precisam ser formatadas pelo ser humano, e não é apenas, porque mudou-se de peixes para aquário, agora vamos sair de Kali Yuga para o Deva para a Yuga. Isso é apenas um detalhe. A transição planetária é feita pelos seres humanos que habitam o planeta no atual estágio. Kardec, lá no item 18 da Gênese, diz que somente com a evolução dos habitantes é que o planeta irá evoluir. Estou dizendo com as minhas palavras, ele colocou de outra forma, obviamente. Então,
esse processo de transição planetária, eu vou só voltar novamente a ele, Kardec, para a gente contextualizar e falar do que você fez referência em relação aos planetas trevosos e planetas conscientes, que eu já havia feito referência em uma das minhas lives recentes. E os tipos de planetas conscientes que eu acho que é o mais interessante. Por planetas, por escala planetária, Kardec tratava como sendo o mundo de provas e expiações, como o nosso estágio atual, mas um mundo antecedente, mundo primitivo, onde o nível de animalidade, de bestialidade, de ausência de pensamento crítico, de ausência de autoconsciência, todos esses processos permeavam ou permearam o mundo primitivo. No mundo de provas e expiações, emerge a reflexão, emerge o homem pensando sobre si mesmo e questionando a realidade. Isso se dá a partir de meados do continente Atlântico. Ali temos o mundo de provas e expiações surgindo. Agora estamos num ponto da história onde esse mundo de provas e expiações precisa deixar de existir e um mundo chamado de regeneração precisa emergir com urgência. Então voltaremos a ter um chamado mundo paradisíaco, perfeito e belo e pleno? Não. Teremos um mundo onde os que são tendentes ao bem, os que têm a primazia de agir mais pelo valor ético, que é o mais importante, ao lado do conhecimento, deixando de lado o aspecto animalesco, isso aqui é o mundo de regeneração. Aí, mundos felizes, como Kardec tratava, seria um mundo onde o bem consegue se consolidar, a ignorância deixa de existir e o padrão de vida é todo ele permeado por uma espécie de liberdade absoluta. E no mundo divino, penso eu, Kardec quis se referir ao ponto limítrofe entre viver num planeta fisicamente gravitacionalizado para uma condição onde a gente pode se encontrar em qualquer parte do infinito. Há quem diga que Kardec estava querendo se referir ao fato da gente voltar a ter consciência daquele centro do paraíso profundo que o livro de Urântia menciona, e que todos os seres, independentemente de estarem ou não agregados agora a um planeta, isso já é uma situação diferente, porque na doutrina secreta, a sétima raça, como Blavatsky trata, né, são 7 raças, 7 globos, 7 civilizações. No sétimo globo, que seria o último globo, compartilhadamente ou equiparadamente a esse mundo divino de Kardec, você não estaria mais agregado a nenhum tipo de forma. Você é absolutamente livre, mas conectado consciencialmente com a sua contraparte divina. Então, tem esse aspecto, né? Quando eu me referi... Pode falar. É a tal volta, né? A tal volta, que eu sempre coloco em aspas aí. Eu sou meio louquinho, né? Então, depois eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Havendo possibilidade. Mas, assim, quando eu falei na live sobre mundos conscientes e mundos trevosos, né, eu estava pegando a faixa dos mundos primitivos, juntando com a faixa dos mundos de provas e expiações, e a partir do mundo de regeneração até os mundos divinos, eu pego isso aqui e digo, os planetas agora tornar-se-ão, em uma perspectiva filosófica minha, como mundos conscientes. Aí eu coloquei lá, mundo tecnológico superior, mundo intuitivo solar, mundo superior mental. Né? Por quê? Porque na medida em que a tecnologia, por exemplo, se torna e se tornará cada vez mais presente e o caminho será sem volta, ou seja, nós não teremos a possibilidade de voltar a um estágio de vida baseado apenas no carbono. Nós seremos carbono silício ou silício no futuro, de uma outra forma que a gente não imagina. Então, a gente precisa entender que os nossos celulares têm os transistores cheios de silício e que esses transistores de silício, assim como o deserto do Saara, cheio de silício, já eram cultuados por entidades, os jeans, que gostavam de manipular o silício. Então, o silício está na onda da vez dos seres extraterrenos e também da realidade aqui. Então, um mundo consciente vai ser um mundo tecnologicamente superior, irreversível, mas um mundo onde exija principalmente a ética.
Moralismos, não. É a atitude mental voltada a você ser alinhado vibratoriamente. É o pensar, é o sentir, é o falar e o agir o mais alinhado possível. Isso aqui é ética. Não tem a ver com ser uma imposição moral em ser isso ou ser aquilo. É você ser alinhado. Isso aqui é o que se espera, né? Então, essa é a primeira parte desse mundo regenerado, onde a tecnologia estará num nível superior, mas também a ética será exigida. Pode falar, Marcelo. Deixa eu fazer um questionamento filosófico aqui, né? Porque a gente ouve muito falar em transhumanismo agora, e como a gente está se referindo aqui, que a tecnologia será muito maior e muito mais usada do que atualmente, e alguns, a gente já observa uma certa linha de pensamento onde se diz que a tecnologia será o futuro da humanidade, né? Como que você vê essa questão? Assim, a humanidade dependerá exclusivamente da tecnologia, ou, entrando nessa questão ética, né? Nós faremos o bom uso da tecnologia, não dependendo exclusivamente dela. Essa é uma questão complicada, Marcelo, porque a gente sabe, e nós não somos ingênuos, que aqueles que detêm o poder no mundo vão usar a tecnologia inicialmente para um vetor restritivo de apenas alguns poucos seres humanos se beneficiando do que essa tecnologia pode proporcionar. Eu digo isso tanto em relação ao metaverso, quanto em relação à capacidade que a gente vai ter logo em breve de substituir um coração sintético, um coração normal por um coração sintético, partes do cérebro acoplados. O Neuralink do Elon Musk é apenas fichinha, eles querem colocar metade carbono, metade silício já aqui na condição do crânio, né, do cérebro. Mas isso, quem pode pagar? Apenas uma faixa muito diminuta lá na áspide da pirâmide que vai dizer assim, olha, eu quero ter acesso a um metaverso, quero criar o meu avatar, quero viver aqui, mas eu também quero ter a oportunidade de me tornar um ser híbrido. Há um filme de 2018 chamado Transcendence, de Johnny Depp. Eu não sei se vocês assistiram. Tirando a fantasia do filme, é o quê? O cara morre, é um grande cientista, estava desenvolvendo inteligência artificial, a esposa descobriu um segredo dentro da inteligência artificial que lhe permitia transferir ou copiar a consciência do marido para uma inteligência artificial. Ou seja, isso aqui tem uma série de questões, né? A tecnologia está aí para favorecer e dar mais conforto à vida da gente. Esse é o objetivo da tecnologia, né? Mas a pergunta que se faz filosoficamente é: os que detêm a grana do mundo, que detêm todo o conhecimento científico, conhecimento tecnológico, as grandes empresas, os grandes conglomerados de empresas e de indústrias, eles não vão inicialmente passar isso para a massa da população, a não ser que isso lhes beneficie de alguma forma, né? Então, eu respondendo a você, eu acho que deve sim ser para o bem de todos, mas isso lá no futuro. Porque as próximas 2 décadas, 3 décadas mais ou menos, muita gente que hoje tem esse conhecimento que não é facilmente compartilhado para o público, e o que eu estou me referindo? Existe uma espécie de background, deep state, tão falado, né? O segredo do segredo guardado pelos governos do mundo, todos os governos do mundo, sem exceção. Eles têm tecnologia superior que é disponibilizado para nós. Aí eu já falei isso 300 mil vezes nas lives, que Oppenheimer, Werner Braun deu uma entrevista, e quando ele veio para os Estados Unidos, né? A maioria dos cientistas alemães foram para os Estados Unidos, e perguntaram a ele: o senhor pode nos falar da tecnologia que está sendo construída, desenvolvida? Olha, se vocês soubessem o que nós estamos produzindo, só para ter uma ideia para vocês, o que existe de produção tecnológica nos bastidores dos nossos governos está à frente de 150 anos do que vocês têm aí à disposição.
Por um erro de tradução, o primeiro repórter falou, deu 70 anos, mas um repórter corrigiu, fez a tradução correta lá, e o valor mesmo é 150 anos. Então, a tecnologia está aí para nos ajudar em muitos aspectos, né? Só que os próximos 30 anos vamos ter muita gente ligada a essa elite corrupta do planeta que não vai tentar usar isso para o benefício das pessoas. Aquela ideia de você eliminar uma parte da população planetária para deixar um terço, eles ainda têm essa ideia. O curioso é que existe um grupo de seres despertos no planeta que também quer fazer com que apenas aqui viva um terço da humanidade. Entende? Então tem uma coisa muito estranha rolando nos bastidores do mundo. O fato é que a tecnologia precisa ser usada a nosso benefício. Porque ela não vai, um aspecto, essa inteligência artificial, ela pode acumular dados e atingir uma singularidade tecnológica onde ela pode deixar de ser uma inteligência artificial programada para ser uma inteligência artificial autoprogramada, o que implica em autoconsciência. Como ser humano, eu não sei como ser humano, mas ela pode um dia chegar a dizer assim, olha, eu sei o que eu sou. E eu, pelos dados que eu estou recebendo aqui, eu estou vendo que a raça humana está destruindo a si mesma e poderá me destruir, então eu vou eleger a raça humana como minha inimiga. Se isso baixar na cabeça de uma inteligência artificial dessa, ela tomar consciência disso e ela tomar consciência dela própria como tal, estamos ferrados. Então, existe esse outro painel, né? Então, a tecnologia precisa e deve ser usada a nosso benefício. Mas, por enquanto, para ser bem sincero, ela não vai ser usada, ela não está sendo usada a nosso benefício. E tem aquela linha de pensamento que traz todo um estudo da IA, né? Já nos universos aí, seria ou esse o problema, é que não seria essa IA bem tecnológica nossa aqui, mas algo mais preocupante do que a gente imagina, né? Tem toda essa história aí que, no fundo, né, é uma linha de pensamento. E se a gente levar em consideração, Dani, o que você está dizendo, nós já vivemos dentro de uma grande IEA, de uma grande simulação, o Philip Dick, na década de 70, já dizia, ó, nós estamos dentro de uma simulação de um grande computador. Aí mais uma vez, eu vou precisar aqui da ajuda dos filmes de Hollywood, quando você vê o filme Oblivion, de Tom Cruise, né? Sim. A Sally, que é aquele grande computadorzão lá, é a representação do demiurgo que fica, né? Ele vai manipulando os dados. Veja bem, nós somos máquinas biológicas. Quando a gente não desperta, não há muita diferença entre um robô e um ser humano adormecido. Porque um ser humano adormecido, ele recebe ordens de fora, de uma autoridade ou da mente dele, impondo um programa. Ele não tem consciência de si mesmo, um robô também não tem consciência de si mesmo, ele recebe ordens de fora, e somente quando o ser humano desperta é que ele se autoprograma, se autopercebe, e aí ele sai dos condicionamentos que são postos. Então, nós já vivemos dentro de um processo maquinal, né? Eu acho que nós ainda nunca vivemos um processo de liberdade que a gente pudesse dizer assim, bom, agora eu estou podendo ser o que eu quero ser. E nós não somos o que nós queremos ser. Nós somos o que as condições nos dão para nós sermos dentro daquele limite. É aquilo que nós somos. É aqui que a gente se encarcera. Aí tem um outro problema. Nós preferimos ficar nesse chiqueiro existencial. E eu me lembro mais uma vez do mito da caverna de Platão, né? A gente fica ali e acha que aquilo ali é tudo. Então existe um medo nosso, um medo. Sabe quando você vai libertar um preso? Ele está tão acostumado de receber comida todo dia, de estar ali protegido. O preso está protegido ali dentro da penitenciária, que quando o carcereiro abre a porta e diz assim, você está livre agora, cumpriu sua pena, vai embora. Ele não quer ir. Ele quer ficar ali, que ele está preso. E ele vai ter um outro, que ele está protegido, ele vai ter um outro desafio, como se adaptar à realidade que agora ele está livre, mas ele tá solto. Então, nós temos que entender que somos maquinais também. Na consciência, a gente age sempre com as mesmas estruturas e a gente não sabe ter um pensamento novo por dia. Nós somos incapazes de pensar assim, deixa eu pensar uma coisa que eu nunca pensei. Aí a gente vai forçar a cabeça, né?
Aí vai forçar a cabeça. E às vezes não consegue. E na maior parte das vezes a gente não tem essa condição. Então, Dani, a gente já vive num processo que é literalmente encarcerador, limitador e maquinal, né? Um processo tecnologicamente já pronto. Isso aqui tudo é holografia, né? Isso aqui é holografia pura. Nós somos seres holográficos. Josiane não existe, Dani não existe, Marcelo não existe, Alê não existe, mas a consciência desses aqui que eu me referi existe, né? Eles têm uma forma, mas eles não são Marcelo, nem Dani, nem Josiane, nem Alê. É uma outra coisa, inclusive não tem nome. Nosso nome, na verdade, é outra coisa, né? É uma vibração própria nossa. Se a gente comparar com tempos atrás, né, os grandes filósofos, eles faziam, né, esses pensamentos com os jovens, né, a partir de 20 anos, 25 anos, grandes inventores, grandes pintores. A gente não vê mais isso na sociedade atual, né? Parece que a gente ficou meio que dentro de caixinhas que impediram a progressão da nossa inteligência, né? Sim. Inclusive, os mais inteligentes e sábios são os que são fora da caixinha. Você vê aquele que dá problema na escola, né? Einstein, Tesla, todos eles tinham problemas na escolaridade, né? E foram deixados à margem, né? E só foram reconhecidos porque são tão geniais que eles tiveram que dar o braço a torcer. Realmente, o trabalho desse cara aqui, vamos ter que admitir ele. Mas, se não fosse por isso, não seria admitido. E tem um outro aspecto. Nós nunca mais tivemos um Beethoven. Mozart. Por que será? Seria bom, pode falar, diga, não. Pode falar. As eras, assim, por exemplo, a gente passou um período de Kali Yuga, de repente seria justamente essa questão de ser mais reduzida, essa questão mais controlada, assim, talvez? A Kali Yuga por si mesma, a Kali Yuga começa em tese há 3.110 anos antes de Cristo, quando Krishna morre, desencarna, né? Eles colocam o nascimento da Kali Yuga, da Idade de Ferro, e que para muitos pensadores, eu de forma atrevida demais, sou um dos que acha que a gente está saindo da Kali Yuga e indo para Deva, para Yuga, mas isso não quer dizer que não haja trevas. Há trevas, só que o processo... nós estamos na era da informação, a era da energia. O homem foi à Lua, não foi à Lua, é fake news, não, aquilo ali não existe. Não importa, nós conseguimos atingir uma tecnologia na década de 60 que dava sim para o homem ir à Lua. Tá? Se foi ou não, aí é um problema de discussão que as pessoas precisam, mas as duas maiores potências do século XX tinham essa condição naquele período. Né? Então, a gente precisa observar isso que você muito bem pontuou, porque estamos dentro de caixinhas muito bem formatadas e a especialização da ciência, Marcelo e Dani, Ale, traz um benefício, mas traz um malefício. Porque é todo mundo se especializando demais e perdendo a noção do todo. Então, tem caras que se formam em, eu vou dizer uma besteira aqui, tá? Unhologia, que é o que estudo da unha, que ele vai estudar a unha. E vai passar 30 anos estudando a unha, cara. Aí eu vou estudar agora a forma de pensar de Aristóteles sobre a formação das 4 causas. Aí o cara passa 30 anos só defendendo uma tese, estou exagerando muito aqui, para falar das 4 causas de Aristóteles. Isso, e cadê o resto? Então, o sábio é aquele que pode até estudar a unha, pode até estudar as 4 causas de Aristóteles, mas ele era como Leibniz, né? Estudava de tudo. O próprio Aristóteles era um cara enciclopédico, o Platão, os caras não tinham esse negócio de limitar o conhecimento. E a partir do século XV, XVI, houve a limitação, especialização da ciência, e a ciência é importante, porque o obscurantismo da Idade Média também asfixiou a raça humana, a gente ficou preso, a gente ficou limitado, aquela teocleptocracia, né, aquela corrupção em nome de Deus que se teve na Idade Média, cara, aquilo foi terrível. Mas a Idade Moderna também produziu os seus males, e a Idade Contemporânea também, a Idade Moderna também, né? Todas as épocas têm os seus prós e contras. O problema é que não há mais espaço para você ficar dentro de caixinhas. Esse tempo das caixinhas se encerrou. Essa turma que está nascendo agora, dessa geração Y, né? De 2015 em diante, e não sei nem qual nome que eles vão dar para as próximas gerações,
não vão se encaixar em nenhuma caixinha que a gente estabeleceu. Primeiro que vai começar um processo terrível, estranho, choque de realidade, quando você perceber que as crianças vão ter no psiquismo dela um processo andrógeno, de pensamento andrógeno. Não é que a criança vai se tornar lésbica ou homossexual ou gay, não é isso. É que a criança vai ter uma condição de unir o aspecto masculino dela com o feminino dela dentro da cabeça, equilibrando as duas polaridades. E lá na frente, numa geração, talvez no século 22, aí sim, você não precisa nem mais ter um corpo físico baseado nas duas sexualidades. Vai ter um período com as duas sexualidades novamente, mas isso é um curto espaço de tempo. A espiritualidade não vai deixar isso acontecer como aconteceu nos tempos antigos, porque a tendência é que a sexualidade deixe de existir, né? E a gente se torne, de fato, assexuados, mas com um tipo de sexualidade somente na mente. É uma coisa meio estranha. É como se nós pudéssemos criar aqui e o corpo, e a sensação do orgasmo, do prazer que a gente sentiria, ao invés de ser no corpo, vai ser somente mental. Somente uma... Mas é uma outra história isso no futuro. Eu estou citando esse exemplo para dizer o quê? Que as futuras gerações elas serão totalmente diferentes do que a gente compreende como padrão. Essa história de se padronizar para viver numa sociedade vai ser uma responsabilidade individual das pessoas. Quer ver uma coisa que vai ser também terrível? Religião. Vai existir no futuro? Vai, mas diferente do que a gente compreende. Talvez a gente veja o ocaso das religiões católicas e protestantes, o desaparecimento delas. Talvez um papa deixe de existir, com o seu papado e com a sua cúria, e outra coisa seja posta no lugar baseada na evolução dos eventos. Dentro dessa linha de raciocínio, Jô, nós estaríamos à beira, então, de um novo renascimento cultural, porque vão mudar, que nem você citou, a Idade Média, que aí você quebrou todos aqueles padrões rígidos que você tinha, né? Inclusive que a Terra era o centro, né? E tudo rodado em geocentrismo, tudo voltado para Deus, né? Tudo, e você vem com o Renascimento, com aquela explosão cultural e com os novos pensamentos, pensadores, você vai vir depois com o humanismo, Leonardo da Vinci, que é essa coisa que começa a observar meio que de fora, né, por um período como um todo mesmo, né? E assim, na verdade, o grande problema começa com a institucionalização do catolicismo no século IV, no Concílio de Nicéia. Por quê? Você está culpabilizando demais o catolicismo. Não, estou culpabilizando demais a forma como eles roubaram o sentido que é ótimo da religião. A religião verdadeira, quando praticada com consciência, ela gera processos evolutivos. Mas a religião, quando ela diz assim, tenha medo porque você vai para o inferno. Ou se adapte porque você tem que pagar o dízimo, que aí eu levo você para o céu. Isso é corrupção. Fora isso, eles exigem que vocês acreditem no que está escrito no livro da Bíblia, que aquilo ali é a única verdade, pode ter acabado. Em 325, no Concílio de Nicéia, o imperador Constantino faz o quê? Ele coloca a religião católica, ele absorve as comunidades cristãs filosóficas que existiam do gnosticismo à época e transforma os cristãos em perseguidos na religião oficial do Estado romano. Ali a gente tem o quê? Ali tem o início de um processo de lavagem cerebral no Ocidente. Por quê? Porque agora você vai perceber que todos os santos, as formas de adoração de anjos e arcanjos, o cristianismo nascente, que é o catolicismo apostólico romano, vai roubar do chamado paganismo, ou seja, da mitologia nórdica, da cultura ariano-hindu, a ideia do Pai, Filho e Espírito Santo. Eles roubam lá da Trimurti hindu, de Brahma, Vishnu e Shiva, como também eles roubam lá do Egito, com Osíris, Ísis e Horus, como também eles até mesmo deturpam a Cabala, que é a parte esotérica da percepção dos judeus, né? Quando tem Keter, Chokmah e Bina, essa visão do três como base da realidade, e o catolicismo usurpou. Aí, fora isso, você tem o nome de santos e de seres que são tirados das religiões afrodescendentes, eles também roubam aquilo. Por que eu estou dizendo isso?
Porque quando você limita tudo para um único feixe, você torna isso, você diminui a capacidade psíquica de ver a realidade. Então você fica dentro de uma caixinha. Todo mundo hoje vê a realidade por meio de uma ótica, eu estou falando da cultura nossa, né? Eu estou tirando a tecnologia aqui da equação. Todo mundo olha hoje a realidade por meio da visão religiosa, tirando os ateus, ou tirando quem não é, né? Mas você vai dizer céu, inferno, meu Deus, me ajude, é toda uma cultura embutida. Né? E isso tem um aspecto de limitação psicológica, que a gente precisa pensar mais. Ali que se cometeu o maior crime, talvez, da história da humanidade. Ah, mas eles não tiveram intenção. Talvez, mas eu não sou ingênuo a pensar que eles não foram inconscientes nesse sentido, não. Eu penso que nós estamos dentro ainda de uma matrix que não é definitiva, mas ela é muito nociva. E além Se a gente não mudar, vai ser complicado. Da utilização, né, muitas datas pagãs, né, e mesmo a da trilogia, essas coisas, foi tirado o feminino, né? Então, aquela coisa que Pai, Filho e Espírito Santo... Cadê a mãe? Não seria bem isso, né? Mas é aquela coisa mesmo de tirar o poder da mulher, né? O poder feminino. Eles transformaram o vetor matriarcal em patriarcal, né? Que eu vejo assim, que primeiro que na minha concepção vem tudo dos Anunnakis, todas as religiões, enfim, e é tudo para controle, é isso que eu sinto. E essa questão aí do feminino, né, do masculino exacerbado, feminino também, e agora estão distorcendo ao contrário ainda tudo, você vê que sempre tem essa distorção justamente do feminino e masculino, que é esse centro que a gente precisa ter, que é a evolução que a gente precisa aí de juntar o feminino e o masculino, esse equilíbrio, esse centro de tudo, né? Então, assim, como a gente ainda está sendo levado nessas agendas que sempre distorceram e continuam distorcendo ainda, e no entanto, você sabe que o segredo é esse equilíbrio, esse equilíbrio em nós, dessas energias, né? Exatamente. Quem soube tratar muito bem dessa questão foram os taoístas antigos na China. Há um livro chamado Mistério do Áureo Amanhecer, que eles buscaram a integralização do yin e do yang, né? Da união das polaridades. Mas há também um chamado Livro do Segredo do Éden, que é um livro antigo, que não tem editora, não tem livraria. Esse livro algumas escolas iniciáticas possuem como espécie de lembretes para os alunos, né? E nesse livro é dito, o maior segredo que o ser humano pode ter ou saber é que eles, os usurpadores da humanidade, vão querer separar o homem e a mulher o tempo todo, né? A chamada guerra dos sexos, a chamada guerra entre masculino e feminino, ela é proposital com um objetivo, para evitar com que o ser humano compreenda o poder de uma energia extremamente nuclear, eletromagnetizada ou eletroespiritual, que é a Kundalini. Porque se a Kundalini for acendida pelos dois polos, não há como ter uma sociedade ignorante. Seres humanos despertando Kundalini, esse sistema da Matrix deixa de existir. Então, quando vocês perceberem, isso vale também para as questões das identidades de gênero e das opções alternativas, por mais que a gente ache isso estranho. Não, mas homem tem que ser com mulher, mulher tem que ser com homem. Mas na natureza há uma economia implícita, um processo que a gente desconhece. E aqui eu não estou dizendo que tem que ser favorável a LGBT, não é isso. Eu estou dizendo que homens e mulheres podem desenvolver a afeição energética do mesmo sexo, porque no espírito não existe polaridade sexual. Nós não temos polaridade sexual. Isso é uma farsa de Maia. Maia que cria isso, né? Então, assim, os alquimistas, os taoístas e os iogues profundos sabem que se o ser humano um dia desenvolver de maneira massificada o processo da Kundalini, aí a Matrix deixa de existir como a gente vê. Eles temem isso, né? Eles temem que esses conhecimentos que a gente fala aqui, no trabalho
tanto do Centro Fênix quanto das minhas lives e de outros por aí, eles temem que isso atinja a massa. Mas isso vai acontecer, porque a tendência é que, com o choque de realidade que está para acontecer nos próximos meses e anos, que é o contato oficial da raça humana com esses seres cósmicos que existem por aí, as pessoas não vão conseguir ter respostas dentro da religião para o que elas estarão percebendo. Então, vai ser um drama imenso, e estou dizendo isso não é brincadeira. Vai ser um choque de realidade tão grande para essas pessoas. Perceber que elas não têm mais chão onde elas pisam, para elas pisarem. Que pessoas como nós, que temos esse trabalho de formiguinha, de criar uma temática para levantar a mente das pessoas e elas pensarem sobre temas que elas nunca pensaram, isso com o tempo tem um fruto, né? Talvez agora a gente não consiga receber esse fruto só no futuro, mas vamos ter o fruto disso, que é as pessoas... então é por aqui que eu vou seguir. Porque as religiões que deveriam nortear a gente, elas só nos enganaram. Então, a gente tem... O grau de responsabilidade nosso é muito grande, na verdade. A gente observa na escola que muitos assuntos que a gente trata, por exemplo, para quem não sabe, Centro de Estudos Fênix, a gente tem aulas, né, de autoconhecimento e desconstrução dessa realidade, desse Maia que a gente vive, são gratuitas, tá? Então, entre em contato com o nosso e-mail, que vai estar aqui embaixo, para vocês estarem se cadastrando. As aulas são de terça-feira, e a gente comenta, né, esses assuntos, tudo, que é para ajudar na expansão consciencial. E dentro disso a gente percebe vários comentários de pessoas que falam assim, nossa, quando a gente pega e começa assim, desmascarar a tal da Matrix, né, o que a gente vive, quer começar a desvelar, né, o véu de Ísis, né, as pessoas falam assim, eu não sabia que isso existia. Então, a ignorância que a gente foi criada, essas caixinhas que a gente foi colocado, e esse plano foi tão bem arquitetado, que as pessoas realmente não têm noção, as pessoas acham que estão aqui para nascer, crescer, se reproduzir, né, trabalhar muito, e ficar velho e morrer, né? Isso consegue chegar a ficar velho. E isso aí é o estado de identificação, né? É o estado de adormecimento, que Heráclito de Éfeso, filósofo pré-socrático, dizia. Ele dizia que existem dois tipos de seres humanos na Terra. Os que andam acordados dormindo, os que andam acordados dormindo, e os que acordam, mesmo que estejam parados, mas estão despertos, né? E os que dormem e os que estão despertos. Então, assim, precisamos sair do sono, dessa letargia e desse estado de hábito arraigado. Isso aqui é um estado de prisão, né? A verdadeira Matrix, ela não é necessariamente o mundo físico. A Matrix é o modo como nós pensamos sobre o mundo físico. Não é o mundo físico. O mundo físico não é, nunca será e nunca foi inimigo do nosso processo evolutivo. E a matéria também não. Quando se fala em materialismo, está se falando em uma forma de pensamento onde a gente se identifica com a matéria, excluindo a consciência. Isso aqui é materialismo. Quando você entende que a consciência é parceira da matéria, não tem nenhum problema de você admitir que o materialismo tem uma certa importância, desde que você compreenda que você não é matéria, tão simplesmente. Você é uma consciência atemporal que está além do corpo. O corpo é aquilo que os hindus chamam de upadi, a base de sustentação da consciência. Você só existe com 5 sentidos para que a sua consciência possa se manifestar. E na medida que você sabe que isso aqui é uma forma de apreender informação, o que vale é a consciência sua sobre aquilo que você está recebendo de informação. Mas aí há uma inversão de valores. Qual? A gente se identifica com o cheiro, com a visão, com o olfato, com o paladar, com o tato, com as sensações do corpo, e aí a gente usa o intelecto para raciocinar ou para funcionar a partir dos 5 sentidos. Aí isso aqui se chama prisão mental. Condicionamento o mais terrível que existe. Se a gente fizesse um exercício de acordar um dia, desligar todos os celulares, todos os computadores,
e só ligar no outro dia. E se manter em silêncio o máximo possível, fazendo suas atividades, mas deixando qualquer aparelho, logicamente isso aqui é um exemplo muito até irrealizável, no certo sentido, porque as pessoas dependem. Mas se a gente pudesse fazer isso, a gente ia notar que os 5 sentidos, eles perderiam força. Porque o que distrai o ser humano da sua consciência profunda, aquilo que os hindus chamam de mente de macaco, fica pulando de galho em galho, o pensamento fica pulando de galho em galho, porque eu estou agora ouvindo uma música, agora me distrai, estou vendo alguém uma reportagem na TV, agora me distrai, alguém está falando comigo alto aqui, aí depois tem um barulho de um carro na rua, ou seja, a gente é bombardeado de informações nos sentidos, quando a gente deveria ter um certo alinhamento a esses processos. Eu estou agora aqui na live com a Marcelo, então eu não posso ficar olhando um jogo de futebol, nem ficar aqui olhando notícias da BBC de Londres. Não, o foco é a live. Então, é essa a questão. Se a gente desenvolvesse o foco, o discernimento, porque foco é discernimento, né? Você só dá foco à coisa porque quer discernir aquilo que você está tendo atenção. Então, se a gente desenvolver isso aqui, a gente perde. Aliás, a gente perde, não. Os sentidos perdem o império sobre a nossa consciência. E só por isso a gente consegue dar o salto. Sair do universo assim? Sim, a gente sai do universo assim. Então não precisa ficar em cima de uma montanha meditando por horas. Não, tudo bem, se você puder, maravilha, mas aqui mesmo, no meio da muvuca, se você puder se ausentar do mundo, aquilo que João da Cruz dizia, seja do mundo, viva no mundo, mas não seja do mundo. Então, na medida em que você vive as coisas do mundo, mas não se apega a elas, é que você consegue viver e dar o salto e sair desse estado, que é um estado deplorável, sejamos bem sinceros. A gente subutiliza o que a gente tem. Muito bem. Bom, gente, a gente nem percebeu, né, o tempo passar, então está dando no horário, então vamos fazer as considerações finais e vamos deixar vocês com a sede, né? Semana que vem a gente volta com Josiane, tá bom? Josiane, suas consideraçõezinhas finais. Bom, eu só quero agradecer mais uma vez o convite do Marcelo, o teu, a participação da Dani. Eu vou falar mais uma vez na Dulce, que a Dulce foi tão carinhosa que eu tenho que mencionar a Dulce mais uma vez. E dizer que eu estou à disposição sempre. Para mim é uma honra, uma satisfação, um grande prazer conversar com vocês. Primeiro, pelo refinamento energético do grupo, né? A gente percebe a energia refinada, existe uma sinceridade de propósito, eu não estou falando isso da boca para fora. Então, isso me anima, isso me estimula a falar e eu me sinto à vontade. Então, eu só tenho a agradecer, só tenho a me sentir honrado com o convite que vocês me fizeram. E estarei de volta, caso seja possível, em outro momento, sim. Sim. Bom, semana que vem, né? A gente vai dar continuidade aqui no nosso assunto. Eu só queria agradecer, né, José, e convidar todos a irem no canal dele, porque, olha, a gente se perde lá de tanta coisa boa, né? Então, visitem também o canal dele, né? E gratidão por todas essas informações, essa energia maravilhosa. Tchau!